1 Tessalonicenses, capítulo 2. Nós vamos estudar esse livro todo, mas nesse primeiro momento nós vamos ler o versículo 17 a 20 apenas. Então, abra aí sua Bíblia, 1 Tessalonicenses, o capítulo 2. Nós vamos ler o versículo 17 ao versículo 20. Todos encontraram? Compartilhe aí sua Bíblia com aquele irmão que está ao seu lado, que não trouxe. Pode também acessar no seu celular, tá bom? Só não ficar mexendo no WhatsApp, é só a Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo de vossa presença, não porém do coração, como tanto mais empenho diligenciamos, com grande desejo, ir ver-vos pessoalmente. Por isso, quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho, pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa em que exultamos na presença do Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Pensando nesse versículo, eu coloquei um tema bastante sugestivo: alegrando-se apesar da tribulação. E eu quero iniciar hoje falando de um filme que eu assisti ontem ou antes de ontem com a Monique lá em casa. Monique, minha lady, foi lá para casa e nós assistimos Divertidamente. Quem já assistiu esse filme? Ok, você que não assistiu, não se preocupe não. É um filme infantil, é um filme que fala da história de uma menina de 11 anos. Mas não da história dela, da história do que acontece na cabeça dela, na mente dela. E a mente dela, e é uma teoria psicológica, uma teoria da psicologia, contém os personagens. Tem a alegria, tem o nojinho, tem o medo, tem a raiva e tem a tristeza. E a história toda é que nesta mudança da criancice para a adolescência, não se sabe a razão de ter o medo. Na verdade, antes ela tinha apenas memórias alegres, agora ela começa a ter memórias tristes. Ou melhor, eu falei medo, mas é a tristeza. E não se sabe o porquê ter a tristeza. E no final, toda a história do filme é só para mostrar que a tristeza é importante para ter momentos de alegria. Essa é a história do filme. A tristeza é importante para ter momentos de alegria. Isso me lembra uma frase de Miller, quando ele diz o seguinte: toda alegria assim já vem embrulhada numa tristezinha de papel fino. Esse poeta brasileiro não é cristão, e vocês vão ver que eu vou discordar um pouco da frase dele. Ele diz que a alegria, ela vem embrulhada como se fosse um bombom numa tristezinha de papel fino. Você tem que tirar a tristezinha para chegar na alegria. Essas frases são muito interessantes, essa frase e a ideia do filme. Contudo, ambos eles remetem a uma alegria circunstancial. O que seria isso? Um momento triste primeiro e logo depois um momento alegre. Um momento triste que vem numa situação anterior, numa circunstância anterior, e logo depois um momento alegre. E tanto Miller como o filme Divertidamente, a tristeza vai levar à alegria, como uma causa e efeito, como uma consequência, como algo que é matemático, 2 mais 2 é 4, como um destino do universo. Qual que é o problema disso? Isso não é bíblico. Essa é a nossa cultura popular. Isso é o que nós pensamos, mas não é o que a Bíblia ensina. Ao contrário, a Bíblia não fala de alegrias circunstanciais,
Momento triste, momento alegre, depois momento triste, momento alegre. A Bíblia fala sobre uma alegria contínua, uma alegria perene, uma alegria que continua, uma felicidade que não se acaba. E é isso que eu quero chamar a atenção dos irmãos. E eu quero refletir mais um pouco. Eu trouxe algumas citações para nós pensarmos. E a primeira é relembrando um sermão que eu falei aos irmãos quando estava expondo Isaías 55, na Páscoa desse ano. E lá eu citei uma frase do Tim Keller que diz o seguinte: o sofrimento surge quando existe uma distância entre os desejos do seu coração e as circunstâncias da sua vida. Então, quando você tem expectativas por algo, eu quero muito comprar um carro tal, mas a circunstância é outra, eu não tenho dinheiro para comprar. O que surge então? A tristeza, o sofrimento, porque a expectativa é diferente da realidade. E então, o Tim Keller, eles falam o seguinte, que a premissa básica da religião, e deixa eu só explicar uma coisa, religião aqui é religiosidade, é algo ruim, ele não está falando de religião como algo bom. Para o Tim Keller, religião não é evangelho, evangelho é outra coisa. Religião é eu tenho que fazer para Deus me aceitar, evangelho é Deus me aceita, por isso eu faço. Então a premissa da religião é meritória, é o que a filosofia do mundo diz. A premissa básica da religião é o seguinte, que se você viver uma vida boa, as coisas vão correr bem para você. É mais ou menos isso, causa e efeito. Faça coisas boas e tudo vai ser bem. Se você for bom, você vai ter uma vida tranquila, próspera. Você vai viver o sonho americano. Vocês sabem o que é o sonho americano? Riqueza, prosperidade e liberdade. Mas isso não é verdade. E a Bíblia mostra que não é verdade. Essa visão, essa premissa da religiosidade está errada. Jesus foi a pessoa mais moralmente boa que viveu. No entanto, teve uma vida cheia de experiências de pobreza, rejeição, injustiça e até tortura. O que eu estou quebrando aqui, queridos irmãos, se vocês estão entendendo bem? Eu estou quebrando uma visão idólatra da nossa sociedade, de que nós, para sermos felizes, precisamos não passar por essas coisas aqui. Ir tudo bem, ter um apartamento de 200 mil reais no Negrão de Lima, com um sofá retrátil e TV LCD na frente, num painel, uma cama Super King, e por aí vai. Mas não é isso que a Bíblia nos diz. A felicidade não está nessas coisas, não está no emprego de 5 mil reais, não está no grau acadêmico de doutorado, não está. E então eu cito um outro autor, que é o Piper, que ele fala sobre desfrutar o amargo com o doce. E o Piper, nesse capítulo, aqui não é uma frase dele, é uma construção, um resumo do capítulo que eu trouxe para os irmãos. Ele diz que Deus usa também experiências amargas, emoções dolorosas, para nos levar à verdadeira alegria. E qual é a verdadeira alegria? Do desfrutar a sua glória, e não o conforto pessoal, terreno e idólatra. A alegria verdadeira não está nas coisas. Nada que esse mundo possa oferecer consiste a alegria verdadeira. O mundo pode oferecer apenas alegrias momentâneas, aquela que Milor falava, aquela que divertidamente aparece por meio da tristeza, que depois gera alegria. A alegria verdadeira é o desfrute da glória do Senhor, independentemente da circunstância. Nós cantamos isso. Não olhe as circunstâncias, não. Olhe o seu amor, seu imenso amor. Não me guio pelo que eu vejo, por vistas. Alegre estou. A paz que eu tenho na minha alma não é porque tudo me vai bem, mas é porque eu amo meu Senhor. Nós cantamos, mas muitas vezes não é realidade. O nosso coração continua idólatra. Eu uso essa palavra, é forte, mas essa é a verdade. Nós carecemos do conforto pessoal, do conforto dessa terra. Se não tivermos o conforto,
reclamamos e ficamos chateados. Se a igreja não tiver o ar-condicionado, tiver um calorzão como Rondônia, nós ficamos grilados. Estou dando um exemplo banal, mas conforto aqui pode ser qualquer outra coisa. É isso. E a Bíblia não nos ensina isso. Eu trouxe alguns textos aí, por exemplo, Hebreus 12, 11. Paulo está falando, não é Paulo que escreveu, Hebreus não tem autor. O autor de Hebreus está falando que o Senhor disciplina aqueles que ama. A disciplina, ela não é uma coisa que gera alegria de imediato. E ele diz: nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas de tristeza. Mas mais tarde produz o fruto da justiça, a paz, a alegria para aqueles que por ela foram exercitados. Então o Senhor gera tristeza para produzir alegria, mas não uma mera alegria circunstancial, é uma alegria da paz. E isso fica claro quando Tiago, no capítulo 1, versículo 2, diz: meus irmãos, tenham ou considerem motivo de grande alegria. Ele diz que é motivo de grande alegria o quê? O passarem por diversas provações. É uma alegria apesar das tribulações. Olha que coisa maravilhosa. Tenham alegria o passar pelas tribulações. Tenham alegria, é motivo de grande alegria. E por que isso é motivo? Tem vários outros textos que eu poderia citar aqui, mas este de Mateus 5, versículo 11 e 12, ele é extraordinário, porque é o Senhor Jesus falando no Sermão do Monte sobre a essência do que é ser cristão. E olha aqui que o Senhor Jesus Cristo diz no Sermão do Monte sobre a essência do que é ser cristão. Ele diz: bem-aventurado. Essa palavra bem-aventurado pode ser traduzido muito feliz, saltitante de alegria. Bem-aventurado, muito felizes vocês são quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos. Jesus está falando isso. Jesus está dizendo: olha, se perseguirem vocês, se vocês passarem por tribulações, se mentirem contra vocês, se passarem por coisas que vocês acham que são ruins, regozijem. E por quê? Porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós, como Elias, que o Eide citou na liturgia. Vocês estão entendendo, irmãos? Alegria é apesar das tribulações, não é ausente de tribulações. A alegria verdadeira não é um momento de alegria que não tem dificuldade, mas é a alegria na dificuldade, a alegria no desafio, na perseguição. E aí o Piper, ele finaliza o capítulo ele falando o seguinte: o cristão floresce até no sofrimento, porque Deus é a nossa alegria, e não os seus dons ou as nossas circunstâncias. Não é as bênçãos do Senhor que é a nossa alegria. A gente não está vindo à igreja porque a gente quer ter prosperidade. Não, aqui não é essa igreja. Nós não estamos vindo aqui porque eu quero barganhar com Deus para conseguir o meu carro novo. Não, é Deus que é a minha alegria, e não primeiramente os seus dons. Claro que os dons nos alegram, mas eles não devem vir primeiro, e muito menos as nossas circunstâncias. Eu não venho à igreja só porque eu estou bem com a vida. Eu venho porque Deus é o meu Senhor e minha alegria. Esse é o grande ponto. Amém? O que isso tem a ver com o texto? Tem tudo a ver. Os irmãos vão conferir agora comigo. Eu quero que vocês relembrem um pouco. A primeira carta de Tessalonicenses foi escrita por Paulo, Silvano e Timóteo. É uma tríplice autoria. E Paulo, Silvano e Timóteo, o Silvano na verdade é Silas, aquele obreiro que foi pregar em Tessalônica juntamente com Paulo e Timóteo, e está registrado lá em Atos. E então a igreja que recebe é a igreja que reside em Tessalônica. Tessalônica era a capital do império, ou melhor, corrigindo, capital da província da Macedônia.
Naquela época, o Império Romano dividiu em províncias: a Macedônia, a Grega, a Judéia, a Samaria, e a capital dessa província era a Macedônia. Tinha cerca de 200 mil habitantes, juntando aí a cidade de Senador Canedo com Trindade. Cada uma delas tem um pouquinho mais de 100 mil, então dá 200 mil habitantes. E essa igreja foi plantada em apenas 3 semanas de pregação. Paulo e esses homens, Silas e Timóteo, ficaram 3 semanas apenas ali. E por que ficaram só 3 semanas? Porque foram perseguidos. Então eles foram embora para Bereia. 3 semanas plantaram uma igreja que se fortalecia. E essa igreja era exemplo de fé, de esperança e de amor. No sermão do domingo passado eu citei isso aos irmãos e mostrei as características dessa igreja e evidência que essa igreja era uma igreja cristã. Como ela, mesmo sendo 3 semanas apenas de pregação, crescia e se fortalecia na fé, na esperança e no amor. E esse daqui eu não mencionei na semana passada, mas quais foram os motivos de Paulo escrever a carta? São pelo menos 3: encorajar aqueles irmãos, a fé, esperança e amor; responder algumas perguntas e ensinar algumas doutrinas. Começando de trás para frente, ensinar doutrinas que não teve tempo. Paulo esteve 3 semanas lá, ele não conseguiu ensinar tudo, então ele escreveu uma carta para ensinar algumas doutrinas, entre elas a doutrina da segunda vinda, que é um tema recorrente nessa carta desde o capítulo 1, nós lemos agora no capítulo 2, e vai voltar no capítulo 4 e capítulo 5, então Paulo está ensinando algumas coisas que ele não conseguiu, mas ele também vai responder perguntas, pelo menos 2 ou 3 perguntas, né? O porquê ele foi a Tessalônica, o porquê ele teve que ir embora de Tessalônica e o porquê ele não voltou. Os irmãos estavam com essa dúvida. Na verdade, Timóteo tinha ido visitar os irmãos e trouxe essas dúvidas para Paulo responder. Então Paulo vai responder essas dúvidas também na carta. E por fim, Paulo vai encorajar esses irmãos à firmeza da fé, devido às perseguições que se levantou contra eles. Perseguições se levantaram contra os próprios irmãos. Nesse texto nós vamos ver algumas perseguições. Então Paulo ele escreve essa carta também para encorajar esses irmãos a continuarem firmes, além de outros motivos: santidade, amor, entre outras coisas. Então esses são os 3 motivos. Isso vai ficar mais claro quando a gente olha aí para o versículo 17 a 20. Eu vou começar expondo do fim, depois nós voltamos para o começo. Isso não é costume, mas é bem interessante esses versículos, a nível até de entendermos o contexto. Aqui nós vemos no versículo 17 que Paulo estava orfanado daqueles irmãos, da presença daqueles irmãos. Olha o versículo 17: ora, nós, irmãos, orfanados. O que significa essa palavra? Orfanados, separados. Aqueles irmãos estavam órfãos de Paulo. Paulo, Silas e Timóteo estavam órfãos dos irmãos. Eles estavam separados. Eles foram obrigados a se separar. É uma coisa mais forte do que uma mera separação. Eles estavam distantes. E distantes por causa do quê? Por causa da perseguição. Isso está lá em Atos, capítulo 17, versículo 10 e 15. Paulo ele foi pregar, isso está nos primeiros versículos, o versículo 1 ao versículo 9 de Atos 17, foi pregar nessa cidade, houve conversões, e os judeus que não aceitaram Jesus ficaram com inveja. Sempre a inveja destrói, sempre a inveja. Os judeus estavam pregando e ninguém escutava. Paulo chegou, pregava e todo mundo escutava, e se convertia até gregos, que para o judeu era o cúmulo. Então eles começaram a perseguir. Eles entraram na casa de Jason, não é Jason e nem Jaspion, é Jason. Jason, ele era aquele que recebia Paulo em sua casa. Eles entraram na casa de Jason, eles prenderam Jason, eles quiseram bater em Jason. Jason teve que ser solto por meio de um pagamento de uma fiança, uma espécie de pagamento de fiança. Então os irmãos levaram Paulo embora para Bereia. Então ele foi obrigado a se separar.
por causa desses judeus que estavam fazendo campanha contra. Mas Paulo, ele diz: nós fomos orfanados da presença, mas não do coração. O coração de Paulo ainda estava naquela igreja. E mais, Paulo, ele tinha um desejo de voltar. Ele diz isso, com empenho, com tanto mais empenho, diligenciamos com grande desejo de ir ver-vos pessoalmente. O que Paulo está dizendo aqui nessas expressões? Ele está dizendo: olha, nós queremos ver vocês e nós estamos nos empenhando diligentemente, nós estamos nos esforçando para tentar ir ver vocês. Só que algo aconteceu no versículo 18, e Paulo fala, versículo 18: por isso quisemos ir até vocês, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Paulo tentou ir até 2 vezes, contudo Satanás nos barrou o caminho. Aqui Paulo usa o inimigo das nossas almas. Ele fala que Satanás o barrou. É interessante porque nós cremos plenamente que Satanás, ele está derrotado, ele está debaixo dos pés de Jesus. Jesus o venceu na cruz e ele não tem poder sobre os seus filhos. Contudo, ainda permanece um poder dele sobre aqueles que não são do Senhor Jesus Cristo. E é por meio destes que Satanás o barrou. Se nós olharmos o versículo 13 de Atos 17, Paulo diz: logo os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo em Bereia e foram lá para excitar e perturbar o povo. Então, na verdade, o poder de Satanás não é sobre Paulo, não é sobre Silas e muito menos sobre Timóteo. O Senhor Jesus já é vitorioso, nós não precisamos temer o Satanás. Mas o poder de persuasão do Satanás que barrou Paulo no caminho foi nas pessoas que não creram no Evangelho, desses judeus que já não bastasse ter feito tudo aquilo, a arruaça em Tessalônica, subiram até Bereia para fazer a mesma coisa. Esse povo perseguia Paulo. Sempre tem algumas pessoas que nos perseguem, né? A gente está pregando o Evangelho e as pessoas estão nos perseguindo, querendo nos derrubar. Observe que aqui Paulo está em meio à tribulação, tem tudo a ver com o tema. Ele está sendo perseguido, Satanás está levantando pessoas para barrá-lo, para impedir que ele pregue o Evangelho. Mas Paulo continua pregando. É interessante que Paulo não enfrentou de frente Satanás, não fez nada disso, tinha toda a autoridade para fazer isso, mas ele simplesmente depois pareceu bem, e quando ele já estava em Atenas, ele ficou ali, ele e Silas em Atenas, e enviou Timóteo. Já que Satanás está barrando Paulo, então vamos enviar Timóteo, que não tem nada a ver com essa história. Então Paulo, ele teve sabedoria também no agir contra o inimigo. Isso está no capítulo 3, que nós vamos ver nos elos. Olha que coisa interessante, o capítulo 3 não vai ser exposto na semana que vem, vai ser exposto nos elos de comunhão. Se você perder os elos de comunhão, você perde o capítulo 3 de Tessalonicenses. Então Paulo, ele foi barrado por Satanás, pelos inimigos. Ele estava em tribulação, estava sendo perseguido por homens, porque ele estava pregando o Evangelho. Mas é interessante que Paulo, mesmo sendo perseguido, ele se alegra com a igreja. É impressionante isso. Ele faz umas perguntas aqui retóricas, quando ele diz: pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa, em que exultamos na presença do Senhor Jesus Cristo? O que é aquilo que a gente vai se alegrar, exultar, será a nossa coroa, a nossa glória, quando nós estivermos diante do Senhor? E Paulo responde: são vocês. Ele diz no versículo 20, sim, sois vós a nossa glória e a nossa alegria. Paulo, mesmo sendo perseguido pelos judeus, Paulo, mesmo enfrentando desafios, sendo separado dos irmãos, ele ainda assim se alegrava, e alegrava na igreja, alegrava em ver a fé da igreja, alegrava em ver Cristo naquela igreja. Isso é maravilhoso. Ele tinha uma alegria que vinha da glória do Senhor naquela igreja. Quer ver como isso fica mais claro no capítulo 3? Olha só, olha aí comigo, na sua Bíblia, capítulo 3, versículo 9 e versículo 10. Paulo sempre com muita gratidão nessa carta. Olha o que ele diz depois do relatório de Timóteo: pois que ações de graça podemos tributar a Deus no tocante a vós outros,
por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante de Deus, orando noite e dia com o máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar nas deficiências da vossa fé. Aqui deixa claro aquele ponto no contexto que eu disse que ele não conseguiu ensinar todas as doutrinas. Então ele precisava se encontrar com os irmãos para ensinar as que faltavam, reparar as deficiências da fé. Mas olha só, ele orava, agradecia pela alegria que aqueles irmãos geravam no coração de Paulo. E por que Paulo estava tão alegre? Por que Paulo se alegrava? Nós vamos tentar responder essas perguntas olhando agora os versículos anteriores. Olhem comigo aí. Primeiramente, Paulo se alegrava pelo frutificar, alegrando-se no frutificar em meio a muita luta, em meio à tribulação. Olha o versículo 1 e 2 comigo. Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é de vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus, para vos anunciar o Evangelho de Deus, em meio a muita luta. Paulo, ele começa usando a expressão infrutífera. Aqui ele está respondendo o questionamento de por que ele foi a Tessalônica. Por que ele foi a Tessalônica? Ele foi pregar o Evangelho. E ele diz: olha, irmãos, vocês sabem, vocês viram que o tempo que nós passamos aí, essas breves 3 semanas, não foi infrutífera. O termo aqui é inútil no original grego. Inútil, não foi inútil. Não foi infrutífero. Traz a ideia de um dar fruto pela fé. A nossa estadaria, a fé, a nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança em Deus na pregação do Evangelho deu frutos. Não foi inútil. E aí Paulo cita no versículo 2 uma outra ocasião de tribulação. Ele foi perseguido em Filipos, foi perseguido em Bereia, como nós vimos, mas ele também foi perseguido em Filipos. Corrijo, foi perseguido em Tessalônica, foi perseguido em Bereia, mas também ele foi perseguido em Filipos. Passado, presente e futuro. Na vida de Paulo tinha perseguição no passado, no presente e no futuro. Paulo, ele era perseguido o tempo todo, mas ele estava alegre o tempo todo. Aprendi a estar contente em toda e qualquer situação, honrado ou humilhado, ultrajado ou açoitado. Eu sei estar contente em Cristo Jesus. Para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Tenho vontade de partir e estar com Cristo, porque é infinitamente melhor. Paulo, ele tinha sua alegria no Senhor, e o seu frutificar está no Senhor. Ele frutificava porque ele estava no Senhor. Lá em Filipos, só para os irmãos lembrarem, capítulo 16 de Atos, leitura para casa. 16 de Atos, leia. 16, 17, 18. Leia toda a história lá. A história de Paulo é fantástica. As crianças estão aprendendo no Super Sábado. Vai acabar agora daqui 15 dias. Mas lá nós vemos que Paulo, no capítulo 16, ele foi preso, juntamente com Silas. À meia-noite, eles cantavam hinos na prisão. Tudo se abriu. O carcereiro se converteu. Mas quando eles foram presos, eles também foram açoitados. Mas eles continuaram firmes, cantando, louvando, adorando. Tinham sido açoitados e presos, mas estavam orando, estavam agradecendo, estavam buscando o Senhor, estavam se mantendo fiel. Como que nós precisamos aprender isso? Se a gente é preso, a gente vai reclamar com certeza. Imagina se formos açoitados. Paulo foi preso e açoitado e estava cantando um hino. E aquele carcereiro se converteu depois dessa linda história. Leia lá depois Atos 16. Então ele foi perseguido. Mas o que é impressionante é que mesmo em meio à perseguição ele teve ousada confiança. Olha essa expressão na sua Bíblia. Ele confiava no Senhor. Mas não é uma confiança medrosa, tímida. Não é uma confiança de um covarde. Covarde confia? Não é uma confiança de alguém que diz: eu confio em Deus, mas na primeira oportunidade de pregar o Evangelho, se alguém pergunta: você é cristão? Não como esses cristãos. Foge 1000 vezes, mas não fala que é cristão. Não, Paulo teve ousada confiança.
ele tinha ousadia, ele tinha intrepidez, ele tinha coragem, ele confiava em Deus. Por isso que ele anunciou o Evangelho, por causa da confiança ousada, não da vergonha. Ele não tinha vergonha do Senhor, ele pregava. Foi preso, foi açoitado? Estou nem aí, vou pregar de novo. Foi perseguido em Filipos? Estou nem aí, vou pregar de novo. Ele era ousado, e por causa dessa confiança ele anunciou o Evangelho de Deus em meio a muita luta, e por isso que ele teve frutos. Isso é fantástico. Deus nos abençoe a fazer assim como Paulo. Em segundo lugar, nós vemos que Paulo, ele se alegrava também em viver íntegro, num viver piedoso, mesmo em meio à tribulação. Se tem uma coisa que é desafiada no meio da tribulação, é a nossa integridade, é a nossa piedade. Piedade, aqui eu estou querendo falar essa devoção com Deus. É isso que o termo significa. Não a piedade no sentido de ser caridoso, apesar de que o texto vai falar também sobre isso. Mas piedade no ter devoção, no orar, no buscar a Deus, no ler a Bíblia, no ter esses exercícios religiosos verdadeiros, genuínos, não da falsa religião, dentro do coração. Paulo, ele não foi desafiado a sonegar o imposto para ganhar mais. Está em crise o país, então vou dar um jeitinho. Paulo não fez falcatruas, não roubou, não mentiu, não deixou de fazer as coisas do Senhor, de dar as coisas para o Senhor. Ele não é corrupto. É essa a ideia. E olha o que ele diz, versículo 3: pois a nossa exortação não procede do engano, nem de impureza, nem se baseia no dolo, enganar as pessoas, ou da impureza por motivos sensuais, sexuais, nem o dolo. O dolo é quase que a mesma coisa aqui do engano em si. Nós não estamos enganando as pessoas, nós não somos uma fraude. É isso que Paulo está dizendo. Pelo contrário, versículo 4: visto que fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar o Evangelho, assim falamos não para que agrademos homens, e sim a Deus que prova o nosso coração. O ser aprovado aqui é o ser aprovado pela prova. É citado esse termo logo em seguida. Deus prova os corações. Não é que Paulo merecia por méritos humanos. Não, ninguém pode merecer. Todos nós somos pecadores, não merecemos. A graça é um presente de Deus, que é recebida pela fé. Paulo não merecia, assim como nós também não. Mas Paulo, por meio do Espírito Santo, é um obreiro aprovado. Ou seja, ele foi transformado pelo Espírito Santo, e por isso ele era íntegro, ele era digno de imitação como ele imitava Cristo. É essa a ideia. Ele foi provado como o ouro é provado, tirado as impurezas de Paulo, e por isso o Evangelho foi confiado a Paulo e aos apóstolos para falarem, mas ele falava não para agradar homens. Paulo falava a verdade. Paulo não era um político da boa vizinhança, o politicamente correto, que você não pode falar contra pecados, contra erros, contra as atitudes erradas das pessoas. Paulo não era essa pessoa. Paulo, ele falava o Evangelho. O seu primeiro compromisso era com Deus. Olha o versículo 5: a verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disso é testemunha. Ele não ficava bajulando, ele não buscava a glória de homens, ele pregava o Evangelho, denunciava o pecado, chamava ao arrependimento, clamava pela fé, e por isso era perseguido, e por isso as pessoas o perseguiam e insultavam e queriam atrás dele, porque ele era cristão. Assim como perseguiram Cristo, também perseguiram Paulo. Ele é um cristão verdadeiro. Recentemente, a nível só de ilustração, eu vi uma citação que eu achei muito interessante, e eu vou citar os irmãos. Se vocês fossem presos num país que é proibido o Evangelho, um país lá na Arábia, que não pode pregar o Evangelho, as pessoas são mortas por pregar o Evangelho, por serem cristãs. Se você for preso nesse país, haveriam motivos suficientes
para essas pessoas lá te condenarem à morte? Pense nisso. Muitos de nós, se fôssemos presos num país como esse, não haveria motivo suficiente para sermos condenados à morte, porque o nosso cristianismo não é evidente. O nosso cristianismo não é íntegro. Integridade significa sem divisão. A mesma coisa aqui é a mesma coisa lá fora. O tempo todo. Inteiramente. Todos os dias. Tem muita gente que, se fosse preso, muitos dos cristãos modernos da nossa época, se fossem presos, denunciados como cristãos, não haveriam provas suficientes para eles serem mortos por Cristo. E isso é uma lástima. Como que pode não haver provas suficientes para sermos mortos por Cristo? Muito triste. Voltando, então Paulo, ele não bajulava, não tinha intuitos gananciosos, e ele diz que não andamos, versículo 6, buscando glória dos homens, já citei isso, nem de vós outros, nem de outros, a glória é só de Deus, só de Deus. No versículo 10, Paulo diz: e vós e Deus sois testemunhas, do modo que piedosamente, ou piedosa, justa e irrepreensivelmente, procedemos em relação a vós outros que credes. E isso ele fez, no versículo 12, para exortar, consolar, admoestar, para viver de modo digno de Deus que nos chamou para o seu reino e glória. Paulo, ele era piedoso, ou seja, totalmente devoto ao Senhor. A sua vida era dedicada, consagrada inteiramente e unicamente ao Senhor. Isso é fantástico. Ele era justo e ele era irrepreensível. Essa palavra sempre mexeu muito comigo. Irrepreensível é que você não pode ser repreendido a momento algum. Se você se faz repreensível, se em algum momento da sua vivência, alguém pode chegar, ó, está errado, viu? Essa sua atitude está errada, essa forma de você falar está incorreta, ó, esse palavrão você não pode falar, olha, cuidado com a sua palavra, cuidado com a sua vida, você se tornou repreensível. Paulo, ele era irrepreensível. Irmãos, mais uma vez eu digo, não é porque Paulo é um super-homem, é porque Paulo tinha o Senhor Jesus, tinha alegria e satisfação no Senhor, fazer o Senhor a sua prioridade. Enquanto o Senhor não for a nossa prioridade, não tem como ter santidade. Na verdade, isso é o que o Piper fala também nesse livro. Ele diz o seguinte: não existe santidade onde o coração não acha que Deus é a sua maior felicidade. Se Deus não for a nossa maior felicidade, não existe santidade. Porque nós não vamos ter motivação correta para nos tornarmos piedosos, justos e irrepreensíveis. Deus precisa ser a nossa maior felicidade para termos então santidade. Amém? Mas nós também vemos Paulo se sacrificando em prol do Evangelho. Isso é muito bonito, porque ao mesmo tempo que ele fala que não usou de linguagem de bajulação, ao mesmo tempo ele fala no versículo 7 que ele se tornou carinhoso pelos irmãos. Observe que são duas coisas diferentes. Bajular é buscar glória de homens, mas tratar com arrogância, com amargor, não é cristão também. Ao contrário, ser carinhoso é ser cristão. Mas esse ser carinhoso não é simplesmente uma atitude emocional de Paulo, é muito mais uma atitude de autossacrifício de Paulo. Olhem comigo aí o versículo 7 ao versículo 9. Olhem aí para as suas Bíblias. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a vossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, bondosos, podemos traduzir assim, a NVI traduz como bondosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. A ideia do acariciar os próprios filhos, que coisa linda. E mais, ele diz: assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida.
Olha que o amor aqui é de sacrifício. Paulo estava pronto a oferecer a própria vida por aqueles irmãos. Por isso que vos tornastes muito amados de nós, porque vós recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia labutando, para não vivermos à custa de nenhum de vós, mas vos proclamando o Evangelho de Deus. Paulo, ele estava pronto a abrir mão da sua própria vida por aqueles irmãos, e isso consiste em alegria dele. A alegria que nos é dito, melhor é dar do que receber. Paulo estava pronto para dar, mas não para dar qualquer coisa, para se dar, para se doar, para dar de si mesmo àqueles irmãos, a ponto de fazê-los cristãos que vivem de modo digno. Nós vimos isso no ponto anterior, do versículo 12. Ele era o exemplo de santidade para que aqueles irmãos fossem santos, mas para que aqueles irmãos fossem santos, Paulo tinha que se sacrificar. Todo o amor que muda pessoas é um amor sacrificial. Para mudar pessoas, nós precisamos nos sacrificar por elas. É difícil, eu sei. As pessoas, nós falamos isso na semana passada, às vezes são difíceis de serem amadas. E quando eu digo isso, eu não quero que você pense nas pessoas, eu quero que você pense em você mesmo. Eu sou difícil, você é difícil de ser amado. Nós somos cheios de coisas, traços, inclinações do pecado. Mas se queremos não apenas mudar as pessoas, mas mudar a nós mesmos, o autossacrifício é o caminho. A autorrenúncia para se voltar a Deus e o sacrifício para cuidar de pessoas. O amor que muda vidas é o amor autossacrificial. Vai ser bem redundante, é autossacrificial. É isso aí. E Paulo, ele diz, com labor e fadiga. Ele trabalhou duro, foi cansativo, suou, dia e noite. Eram só 3 semanas, tinha que pregar dia e noite mesmo, para plantar uma igreja, labutando. E olha que interessante, nessa igreja aqui, a de Tessalônica, nessas 3 semanas, Paulo não recebeu a oferta dos irmãos. É isso que ele está dizendo aqui. Ele preferiu não receber nessas 3 semanas, para não ser pesado. Isso não significa que Paulo não recebia ofertas das outras igrejas. Ele recebia, e logo depois a própria igreja de Tessalônica levantou uma oferta para ajudar os irmãos da Judéia. Como eu disse na semana passada, eles tinham um amor abnegado, eles doavam generosamente, eles não eram avarentos. O avarento é aquele que idolatra o dinheiro, que não doa, não é generoso, vê as pessoas passando fome e não ajuda. Esse é o avarento. A Bíblia condena o avarento. Eles não eram avarentos. Mas Paulo, ele não quis ser pesado para os irmãos nessas 3 semanas, então ele labutava de dia e de noite. De dia pregando, de noite fazendo talvez tendas, que era o serviço bíblico, para então servir aqueles irmãos e proclamarem o Evangelho de Deus. O grande alvo é a proclamação do Evangelho. Que coisa maravilhosa. Então, em consequência de tudo isso, claro, Paulo então se alegrava na fé que isso gerou aos irmãos. Olha só o versículo 13. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. Essa carta é cheia de gratidão, vocês perceberam? Paulo quer fortalecer esses irmãos agradecendo a Deus. É diferente de outras cartas que Paulo é mais duro, talvez como Gálatas, que ele já começa batendo. Não, aqui ele está agradecendo, ele agradece no capítulo 1, olha, agradecemos a Deus e recordamos de vocês da fé, da esperança e do amor. Capítulo 2, outro motivo temos a agradecer. Capítulo 3, nós agradecemos e nos alegramos por vocês. Paulo está cheio de gratidão. E na verdade, meus irmãos, o que demonstra que nós somos alegres no Senhor é a gratidão. A gratidão deve ser consequência da nossa alegria. Causa e efeito, agora vale. Antes não valia, agora vale. Se você é alegre no Senhor, você agradece. Se você está insatisfeito com o Senhor, você só reclama, murmura, fala mal de Deus, questiona Deus. Paulo estava alegre, e ele não só reclamava, ele agradecia. Essa carta está cheia de gratidão, e ele agradecia pelo quê? Pela fé. Olha só, outro motivo. Qual é o outro motivo?
tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, e acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade o é, palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós o que credes. Uau! Paulo está dizendo: eu agradeço a Deus, eu estou tão alegre com vocês, meus irmãos, que eu agradeço a Deus, porque quando nós fomos aí, pregamos o Evangelho, e o Evangelho foi pregado com poder, isso está lá no capítulo 1, vocês receberam o Evangelho, a palavra, como palavra de Deus, e não de homens, e por receberem, por crerem na palavra, essa palavra está transformando vocês, está operando eficazmente, está mudando, está renovando, está tirando pecado, trazendo santidade, está fortalecendo vocês. Isso nos revela um poder maravilhoso da palavra. A palavra é que nos transforma. Sem palavra não há transformação. Sem palavra não há santidade. A palavra de Deus recebida pela fé verdadeira, ela transforma nosso coração. Ela faz com que nós abandonemos pecados, vícios e idolatrias. O vício de mentir, o vício de falar mal dos outros, a idolatria do dinheiro, dos prazeres, do reconhecimento das outras pessoas, os pecados mais diversos possíveis, impurezas, imundícias. A palavra nos transforma. É por isso que nós precisamos lê-la todos os dias e escutá-la com frequência junto com os irmãos. Não tem como crescermos espiritualmente sem comermos e bebermos de Cristo através da palavra. Claro que a oração tem também o seu papel muito importante, mas a palavra é demasiadamente importante. Então, essa palavra é eficaz. Mas observe que essa fé desses irmãos era uma fé perseverante, porque no versículo 14 Paulo diz: tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus, porque também padecestes. Não era só Paulo que estava sendo perseguido, aquela igreja também estava sendo perseguida. Era uma consequência imediata. Eles aceitaram, creram no Evangelho, certamente iriam ser perseguidos. E eles estavam sendo perseguidos por quem? Pelos seus próprios patrícios, compatriotas, membros da própria cidade. Eles estavam perseguindo esses irmãos. E aí o Paulo ele começa a mostrar que Jesus também sofreu essas coisas. As mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor, os judeus mataram o Senhor e os profetas, como também os perseguiram e não agradam a Deus, e são adversários de todos os homens, a ponto de nos impedirem de fazer os gentios, para que estes sejam salvos, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios, para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Então Paulo está dizendo: olha, vocês estão sendo também perseguidos, vocês têm fé, esperança e amor, apesar da tribulação. Sempre é apesar da tribulação. A perseguição, a tribulação é algo comum do cristão. Jesus diz isso em João capítulo 15: se perseguiram a mim, que sou o mestre, quem dirá a vocês? Se nós somos verdadeiros cristãos, seremos perseguidos. Isso é diferente do que se prega hoje. Eu sei, as pessoas pregam hoje amor próprio, pregam hoje amor material, pregam hoje prosperidade, crê em Jesus e tudo vai ficar bem, você não vai ter nenhum problema. Mas isso não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz: crê em Jesus, você terá felicidade na glória, não nas coisas. Esses irmãos eram perseguidos. É interessante que quem perseguia eles, eram os próprios patrícios, mas Paulo ele fala da perseguição de Jesus, os judeus que mataram Jesus. E Paulo fala que esses mesmos judeus impediram ele de falar. Eu já citei isso aos irmãos. Os judeus impediram de falar em Tessalônica e depois impediram de falar em Bereia. E depois Paulo diz uma frase que é muito interessante, que a gente precisa refletir muito sobre ela: a fim de irem enchendo sempre a medida dos seus pecados. Existe uma medida de pecados. É por isso que Deus condena.
Por 2 vezes nessa carta, Paulo fala sobre a ira de Deus. No capítulo 1, ele diz que Deus livrou aquela igreja da ira vindoura. Agora aqui no capítulo 2, Paulo está dizendo que aqueles judeus que se encheram de pecado, à medida do pecado, o copo transbordou, então a ira de Deus sobreveio sobre eles. Vocês estão vendo? Provavelmente Paulo deve estar falando de uma perseguição que aconteceu em Atos 9, porque nessa época ainda não havia destruído Jerusalém. Mas a gente sempre deve entender a ira vindoura, algo que ainda virá. O Senhor Jesus, e por isso é motivo de alegria e gratidão, Ele não nos salva apenas da nossa tristeza, da nossa angústia, da alma, que nos dá a sua glória, mas Ele nos salva também do inferno, da condenação, da ira. Hoje não tem sido pregado no inferno. As pessoas têm medo de dizer que Deus se ira, mas Deus se ira, meus irmãos. Deus se ira porque Ele nos ama, Ele se ama, Ele ama a sua glória, Ele ama a sua criação. E toda vez que nós destruímos a criação, que nós insultamos a glória dEle, isso é motivo da ira, uma ira justa de Deus. Não é igual a nossa ira, porque somos pecadores, não temos direito nenhum de se irar com ninguém, porque nós ofendemos. De Deus não, Ele é totalmente justo, e os homens corromperam a sua glória, insultam a sua glória, destroem a sua criação, destroem o povo do Senhor. Sem dúvida Deus se ira por isso. Ele é amor e quer salvar os pecadores, mas aqueles que não se rendem a Cristo Jesus, eles estão debaixo da ira. Isso é Evangelho, leia a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, isso é uma realidade. Claro que a salvação é de graça, todos os que vêm a Jesus, Jesus não os lança fora, é uma promessa, tem muito amor na salvação, mas também existe condenação para aqueles que rejeitam Jesus como tesouro maior, como a excelência do universo, e insultam a sua glória. Eu quero já concluir, caminhar para o final, e eu queria citar essa frase do Piper. Como eu disse, eu usei muito o livro dele nesse sermão, que ele diz: o amor genuíno é o esforço feliz, aqui feliz não no sentido de com sucesso, mas no sentido de alegre, é o esforço alegre de fazer os outros felizes em Deus para sempre. O amor genuíno é sermos dispostos a sofrer e morrer para atrair tantas pessoas quantas pudermos à glória e ao desfrute de Deus. Essa frase tem tudo a ver com o que nós estamos falando aqui. Paulo se alegrava pela igreja, e ele se alegrava por amar aquela igreja, e ele se alegrava por frutificar naquela igreja, e ele se alegrava por ter mantido a integridade, ou ter se mantido íntegro, para ser um exemplo para aquela igreja, e ele se alegrava pela fé daquela igreja. Por quê? Porque Paulo tinha esse amor genuíno, esse amor de ser feliz em levar outras pessoas a terem a felicidade de Jesus. Paulo, ele era feliz, alegre, e estava disposto a sofrer e morrer por Cristo. Ele já disse isso várias vezes, e ele estava disposto a isso para atrair tantas pessoas quanto puderes à busca do desfrute, do desfrutar, do se alimentar. Ele mesmo diz: nós estávamos prontos a oferecer as nossas próprias vidas para vocês. Ele queria que aquela igreja desfrutasse do Senhor, e isso era o motivo da sua alegria. Quanta profundidade nisso, meus irmãos. E eu quero fazer algumas aplicações bem simples para que você faça no seu dia a dia. A primeira delas é: alegre-se apesar da tribulação. Todas elas é apesar da tribulação. Alegre-se no Senhor e no crescimento da igreja. Se você está com dificuldade
dificuldade de se alegrar no Senhor, de se satisfazer no simples, vem conversar comigo, por favor. Eu estou disponível, tenho um escritório aqui para te atender. Tem irmãos nessa igreja que são psicólogos, podem também te atender, te ajudar. Agora, em nome de Jesus, encontre a alegria no Senhor. Não um momento de alegria, uma alegria perene. E se saciar no Senhor, e se alimentar do Senhor, mas também de ver o reino se expandindo, a igreja se desenvolvendo. Como é bom recebermos irmãos novos na nossa igreja, mas é muito mais do que meramente quantidade, mas também ver a igreja crescendo em santidade, crescendo em amor, em união, deixando os pecados, a fofoca, a mentira, a vaidade, as iras, as brigas, a igreja se unindo. Isso é tão lindo, meus irmãos. Em nome de Jesus, se alegre por ver o reino também se expandir. Trabalhe com dedicação, esforço. Existe essa expressão no texto, Paulo labutava. Trabalhe. Você foi salvo para trabalhar. Você não foi salvo para não fazer nada. Se você não tem servido, se mobilize, levanta do banco, vamos trabalhar. Tem muita coisa para fazer e você está se omitindo. Isso também é pecado. Ame o sacrifício. Amar é difícil, amar pessoas é difícil. Todos nós somos pessoas difíceis. Seja disposto a sacrificar sua vida, seu tempo e também o seu dinheiro. Essa semana eu estava conversando com uma senhora lá de Ribeirão Preto. Ela estava indignada, chateada, magoada, porque estava passando necessidade e as igrejas não ajudavam ela. E ela me mandou uma mensagem falando um monte de coisa, dizendo: igrejas não amam, cadê o amor de Deus? Tal. Eu pedi para ligar para ela e gastei 20 minutos orando por ela. Uma das coisas que eu falei para ela é que muitas vezes a igreja não é desafiada a fazer isso. Eu perguntei para ela: vem cá, quando você estava na igreja, você ajudava as pessoas? Não, pastor, eu nunca fui ensinado, eu dava o dízimo. Eu disse: não, o dízimo é para manter a igreja. Os ar-condicionados, a luz, o aluguel, as cadeiras, as coisas necessárias. Você ofertava também? Se alguém fosse na sua casa e falasse: olha, eu estou com fome, você pode me ajudar? Ou se você soubesse que algum irmão estava sem emprego à mesa, você tirava o seu dinheiro para ir? Não, pastor, eu nunca fui ensinado a isso. E depois é, minha irmã. Por isso eu te digo, não fique chateado com a igreja. Na verdade, sem como ovelha, sem pastor. Agora nós precisamos aprender a fazer isso, meus irmãos. Se a gente olhar bem, a gente é muito avarento. Muito avarento. A gente não tem alegria de dar. Tem irmãos dentro da nossa igreja que muitas vezes passam necessidade e a gente prefere gastar todo o dinheiro no iFood, qualquer outra coisa. Seja íntegro e piedoso. Isso nem preciso repetir tanto. Entenda que você é aqui, seja lá fora. Se aqui você não xinga, não fala palavrão, para que você vai falar lá fora? Tome cuidado. Você é cristão lá fora. O que você é lá fora é o que diz se você realmente é cristão. Se lá fora você esquece de Cristo todos os dias e vive uma vida devassa, cheia de ira, cheio de imundícias,
Não adianta, isso aqui não purga pecado. A gente não é católico, que peca, vai ao padre, confessa, faz um monte de coisa e depois está livre do pecado. Não é assim que funciona. É conversão, é arrependimento de fé. É isso que nos livra do pecado. Seja grato, agradeça pela vida eterna. Nós não vamos ser condenados, nós somos salvos da ira. Tem motivo maior? Mas não tem dinheiro para a comida de amanhã. Mas nós somos salvos. Mas bateram no meu carro. Mas nós somos salvos. Agradeça. Vamos fazer um desafio? Amanhã reclamem menos. Depois de amanhã, muito menos ainda. Toda vez que vir uma reclamação no seu pensamento, agradeça. Isso vai mudar a sua vida. Que o Senhor Jesus ocupe o primeiro lugar no seu coração. Em nome de Jesus. Nós vimos isso na ceia. Ele é o tesouro. Se Jesus ocupa o segundo lugar na sua vida, se Ele não é a sua alegria, a sua satisfação, certamente você não é cristão. Então se arrependa. Volte-se para o Senhor Jesus. Ele está cheio de amor, de braços abertos para recebê-lo. Você não precisa merecer. Você tem que largar a mão do seu orgulho. Deixa de ser orgulhoso. Deixa de ser egoísta, vaidoso. Se arrependa e creia. Nele há plenitude de alegria, delícias perpetuamente. Em muitos instantes. Com sua cabeça. Coloque-se de pé, meu irmão. Dê a mão para aquele irmão que está ao seu lado. E nós fazemos juntos essa oração em nome de Jesus. Clame, meus irmãos, clame do fundo do coração que Jesus seja nosso bem maior, nosso maior tesouro. Em nome de Jesus. Ó Deus, restaure a alegria da nossa salvação. Nós clamamos como Davi clamou, ó Pai. Restitui em nós, ó Deus, um espírito inabalável. Volte-nos, ó Deus, para Ti. Converta os nossos corações ao Senhor. Em nome de Jesus, edifique a Tua igreja, santifique-a, ó Pai. Que hoje, nesta noite, haja verdadeiro arrependimento, conversão. Quebre, Senhor, todo orgulho, toda vaidade, todo sentimento de que podemos merecer a vida eterna. Não, Senhor, nos humilha diante do Senhor Jesus Cristo, mas nos resgate dos nossos pecados.
ó Deus. Nos dê dessa alegria que vem apesar das aflições, alegria, satisfação plena em nome de Jesus. Que a glória do Senhor encha o nosso coração. Que nós tenhamos essa alegria que Abacuque falou. Ainda, ó Deus, que as circunstâncias sejam um caos, ó Pai. Não haja florescimento nos campos. Não haja alimentos, ó Deus. Não haja gado, não haja nada, ó Deus. Mas a nossa alegria é o Senhor. O Senhor é a nossa fortaleza. O Senhor é o nosso Deus. Em nome de Jesus. Agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as santas consolações do Espírito seja sobre nós. Povo de Deus, hoje e para todos sempre.